Muita paz, muita luz. Hoje eu vou fazer leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 13.1 a 7 e 13. De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Fazendo um comentário sobre a leitura, nós vemos o seguinte, que o verdadeiro homem de bem é aquela pessoa que vive com o coração guiado por três grandes leis: a justiça, o amor e a caridade. Isso significa que suas ações são sempre voltadas para o que é certo, para o que é bom e para aquilo que pode aliviar o sofrimento dos outros. Ele não é perfeito, mas é alguém que se esforça diariamente para ser melhor do que foi ontem. E essa melhoria começa por algo simples e poderoso: olhar para dentro de si mesmo com sinceridade e se perguntar: será que hoje eu fiz tudo o que podia para ser útil? Será que deixei passar alguma chance de ajudar alguém? Será que alguém ficou magoado com algo que eu disse ou fiz? Será que eu tratei os outros como gostaria de ser tratada? Então esse homem de bem, ele tem essa fé em Deus, confia na sua bondade, sabedoria e justiça. Quando a vida traz dificuldades, como dores, perdas ou decepções, ele não se revolta. Pelo contrário, aceita essas experiências como oportunidade de crescimento, como prova que vem para fortalecer a alma. O homem de bem, ele não faz o bem esperando aplausos, reconhecimento ou recompensa. Ele ajuda porque isso o alegra, porque se sente bem ao ver o outro bem. Ele defende os mais fracos, protege os injustiçados e coloca a justiça acima dos próprios interesses. Se precisa escolher entre ganhar algo ou fazer o que é certo, ele escolhe o certo. Esse homem, ele sente alegria verdadeira ao espalhar o bem, ao enxugar as lágrimas, ao consolar quem sofre, ao trazer esperança para um coração desanimado. E ele tem o hábito de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Ao contrário do egoísta, que calcula o que vai ganhar com cada atitude, o homem de bem, ele age pelo coração. Ele é bom, humano e benevolente com todos, sem se importar com a cor da pele, com a religião ou com as diferenças. Para ele, todos são irmãos, todos são filhos do mesmo Criador. E por isso ele respeita as crenças sinceras dos outros, mesmo que pensem diferente dele. Quando fala, cuida para não ferir com palavras.
Sabe que até uma palavra mal colocada pode machucar mais do que um gesto. Ele evita causar qualquer sofrimento, por menor que seja, porque sabe que amar o próximo é também proteger a sua paz. Não guarda ódio, rancor ou desejo de vingança. E ele perdoa de coração e procura esquecer o mal que lhe fizeram, lembrando apenas dos momentos bons. Ele sabe que será perdoado na medida em que aprender a perdoar. É compreensível com as falhas dos outros, porque sabe que também comete erros e precisa da compreensão alheia. Ele vive com essa frase de Jesus no coração: que atire a primeira pedra que estiver sem pecado. Ele não gosta de julgar nem de criticar os outros. E se em algum momento precisa apontar um erro, tenta fazer isso com amor, suavizando com palavras que valorizem o lado bom daquela pessoa. Em vez de olhar o erro do outro, ele prefere olhar para dentro de si e corrigir suas próprias imperfeições. Faz disso um compromisso diário, ser um pouco melhor a cada novo amanhecer. Ele não se acha superior por ser rico, bonito, inteligente ou bem-sucedido. Sabe que tudo que tem pode ser tirado num piscar de olhos. Por isso, usa seus talentos e seus bens com responsabilidade, como quem sabe que tudo é empréstimo de Deus. Se ocupa um cargo de liderança ou poder, trata seus subordinados com respeito, reconhecendo que são iguais perante Deus. E se está numa posição mais simples, cumpre seus deveres com dedicação e honestidade, valorizando o trabalho como ferramenta de crescimento. Por fim, esse homem de bem respeita os direitos do próximo como espera que respeitem os seus. E mesmo que ainda não tenha todas essas qualidades, o mais importante é que ele está no caminho certo, se esforçando de coração para desenvolver essas virtudes. Ser um homem ou uma mulher de bem não é sobre ser perfeito, mas sobre ter coragem de melhorar um pouco mais a cada dia, com humildade, amor e compaixão.